Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui, a pedido de muita gente, pediu para mim falar sobre as eleições americanas, a vitória de Donald Trump. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto meio espinhoso, porque a gente está falando de imigração. Né? E quando a gente fala de imigração, seja tanto para os Estados Unidos, ou para qualquer país, a Europa, enfim, para o Japão, para qualquer nação, a gente tem que entender que a gente está saindo do nosso país, indo para um país com leis diferentes, cultura diferente, costumes totalmente que vai, como assim, desacordo ao nosso entender, mas a gente tem que entender que a gente é imigrante. E a imigração, desde que mundo é mundo, existe, né? E Abraão foi imigrante no Egito, José, forçado, mas foi, Jacó, Jesus, o próprio Jesus teve que fugir para o Egito, foi imigrante, mas a gente está falando da questão da imigração nos dias de hoje. E eu entendo que a imigração é algo legal desde que ela seja dentro das normas legais, respeitando a soberania de cada país. Fala muito-se que Donald Trump vai fechar a fronteira lá do México e vai acabar com Caicai. Eu sou totalmente a favor. Sabe por quê? Você tem a sua casa, você tem a sua cerca. Para dentro aqui é teu território, é tua casa. Tu vai querer que alguém viola a tua cerca, pule teu muro, que seja, e entra para dentro da tua casa sem saber quem é essa pessoa? Lógico que eu vou querer saber quem está entrando na minha casa. Não é assim. E quando a gente fala de meios legais para entrar, que ele vai exigir o visto de entrada, visto de trabalho, visto de estudante, tem todas essas opções. Senão os Estados Unidos não precisavam botar, como se diz, consulado, como tem aqui em Porto Alegre, São Paulo e outros lugares mais, para te provar que tu tem condições de entrar no meu país. O Brasil, o meu país, que infelizmente é uma casa da mãe Joana, entra aqui todo mundo, entra aqui toda espécie de gente, sem ser questionado. A gente não sabe quem está aqui dentro. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso, tem pessoas aqui dentro que estão sendo procuradas pela Interpol pelo mundo. Aqui é toda espécie de gente. E os Estados Unidos estão se blindando com relação a isso daí. A gente sabe o que está acontecendo no mundo e os Estados Unidos e o Donald Trump vai endurecer as leis que trata da questão imigratória. Sou a favor. Se eu quiser entrar nos Estados Unidos, eu tenho que provar quem eu sou. Eu sou um cidadão brasileiro, um cidadão de bem, que não tem passagem pela polícia, não tem envolvimento em nenhuma organização criminosa. Então eu tenho que saber quem eu estou recebendo na minha casa. Não é pecado que se dizer, ele está fechando a porta para os imigrantes. Isso é pecado. Não é pecado. Ele está apenas se precavendo de algo pior. Tanto é que os números da Califórnia, eu tenho um amigo que mora lá, a criminalidade está crescendo nos Estados Unidos. Olha, o nível de criminalidade dos últimos anos nunca cresceu tanto nos Estados Unidos como está sendo agora. E sabe quem que é responsável? Não é o americano. Não estou querendo dizer que o americano não é criminoso, mas o latino, o asiático, pessoas de outros países ali da África estão entrando nos Estados Unidos cometendo crime. Tanto é que as cadeias americanas é cheio de hispânico, é cheio de outras nacionalidades que estão presos nos Estados Unidos por cometer crimes, inclusive brasileiro. Então eu acho que Donald Trump ele está certo. É que todas as nações do mundo deveriam fazer, porque assim a gente vai coibir muita coisa que entra ilegal para dentro do nosso país. O Brasil tem jeito? O Brasil não tem mais jeito, porque o Brasil perdeu o controle.
A nação brasileira perdeu o controle. Aqui entra a nossa fronteira gigantesca, aí nós temos uma fronteira seca aí de é, milhares de quilômetros. A gente não vai conseguir, porque não há um investimento do governo nessa questão da imigração. Lógico, o pessoal da Venezuela, não estou dizendo que todos os venezuelanos que estão entrando aqui, haitiano ou qualquer outra nacionalidade, sejam criminosos que estão entrando para a nação. Mas aqui no Brasil já há casos também de muitos presídios estar lotados de pessoas não da nacionalidade brasileira, os patrióticos aqui, mas de pessoas de outras nacionalidades. Nós estamos vivendo assim, gente, um período de transformação nos Estados Unidos. E isso é muito bom para quem está vivendo nos Estados Unidos. Você quer entrar nos Estados Unidos? Tudo bem, é um direito teu. Afinal, tu nasceu livre, tu tem ir para onde quiser. Mas para isso, é preciso entrar legal, gente. Procura entrar dentro da legada, vai lá, entra com o teu pedido de visto. Se for negado, entra outra vez. Faça quantas vezes for necessário, que vai chegar um momento que tu vai ganhar teu visto. Agora tu pegar um avião aqui, pagar $20.000, não sei quantos $1.000, para ir para o México, Coyote, te atravessar lá, e muitas vezes você entrar nos Estados Unidos, ser pego pela polícia imigratória, passar uns dias lá na cadeia e dizer que vai pedir visto assim, como se diz assim, da pessoa que está sendo perseguida em outro país. Isso já não está colando mais, né? Asilo político já não tá acontecendo mais. Não é bem assim para se ter um visto de asilo político. Você tem que comprovar. Infelizmente, as pessoas acham que elas são obrigadas, que o país é obrigado a aceitar elas lá dentro. Mas não é. Donald Trump está fazendo um trabalho excelente. Eu sou a favor que se tenha uma política e se faça cumprir as leis, a soberania daquele país. Entrar dentro da legalidade, ele vai deportar. Tudo bem, se ele vai deportar um monte de gente, como ele fez da outra vez, acho que ele deportou, e dessa vez ele vai deportar. Por quê? Sabe por que ele vai deportar? Porque as pessoas estão ilegal. Se as pessoas estivessem legal, se as pessoas tivessem seu green card, se as pessoas tivessem lutado pelo seu direito de sobreviver nos Estados Unidos, sendo uma pessoa útil dentro dos Estados Unidos, não tem para que ele deportar essas pessoas. Eu conheço pessoas que estão lá nos Estados Unidos e que são esse amigo meu que está há 30 anos lá nos Estados Unidos, tem uma vida consolidada, trabalha, é um cidadão que paga seus impostos, é um cidadão americano, constituiu família dentro dos Estados Unidos. Então eu não vejo o porquê essas pessoas hoje maldizendo, o Donald Trump vai deportar a gente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é um bandido, é isso, aquilo. Cara, ele está defendendo os interesses da nação dele, que a nossa não faz, que o nosso país não faz. Esse país é o país da mãe Joana. Aqui faz o que querem. Era para ter sido mudado, mas abriram a oportunidade para esses especuladores, que a gente sabe muito bem quem é. Então Donald Trump, ele está cumprindo o seu papel de cidadão americano, de presidente dos Estados Unidos, e isso deve ser respeitado. Por mais que você não concorda, isso tem que ser respeitado. Ninguém quer que invasa a sua casa, entre pela sua casa dentro. Eu não sei quem está entrando, sabe? A criminalidade está crescendo na América em função dessas imigrações erradas, de pessoas que estão entrando, fugindo de vários países. Inclusive a gente não sabe, a gente tem aquela visão de 11 de setembro, que foi um erro do serviço de inteligência americana, que aconteceu dos terroristas entrarem lá dentro dos Estados Unidos e fizeram o que fizeram. Eles têm o direito de defesa. Mas os Estados... Não tem essa, querido. Temos que respeitar a soberania americana. Parabéns a Donald Trump. Se eu estivesse lá, eu teria votado nele. Então, é muito simples chegar aqui, criticar, fazer a crítica sobre o governo americano
ele está proibindo a entrada de estrangeiro, ele tá fazendo deportação, ele está no direito dele. Por que tu não tá legal lá dentro? Por que tu não foi no consulado tentar pegar teu visto? Teu visto de estudante, teu visto de trabalho, teu visto de turista? É simples, meu amigo. É só tu pegar teu passaporte lá, ou pegar uma agência de turismo, ou entrar com um advogado. Tem tantas pessoas que trabalham com isso para te colocar dentro dos Estados Unidos de uma forma legal. A ilegalidade é condenada por Deus. A ilegalidade é condenada por Deus. Então, tem muitos cristãos aí que vêm aqui falar, mas os Estados Unidos não podem fazer isso, é contra a lei de Deus. Não é contra a lei de Deus. Ele está defendendo os seus interesses, ele está defendendo sua nação e seu povo de algo que pode ser muito pior, como a gente sabe que aconteceu. Então, antes de você falar alguma coisa sobre questão imigratória, estude a história. Parabéns a Donald Trump, só tenho que dizer isso, parabéns. É isso mesmo. Dá uma aula de soberania, amor a seu país. Não é que nós temos aqui dentro desse país, que a gente sabe quem está lá, que foi até, a gente sabe, ex-descondenado. Então o Brasil é um país sem regra. Aqui entra quem quiser, a hora que quiser, faz o que quer. Só que lá nos Estados Unidos não. Lá tem gente que tem sangue na veia, tem vontade de fazer alguma coisa para o país. Parabéns, Donald Trump. Parabéns. Se tiver que deportar, deporta 1.000, 100.000, sei lá quanto. Mas que esteja legal dentro do país. Ande com seu status legal. Fica a dica. Aí até a próxima. Essa é a minha opinião.